Bom dia, namastê a todos. Bem-vindo ao meu canal Le Chamon de la Lumière, meus amigos. Estamos aqui pronto para começar esse vídeo em português, tá? E nós começamos sempre por fazer um preâmbulo, né? Esse vídeo ele tem a missão de esclarecer melhor nossa missão aqui, ajudar que todos nós sabemos que todos nós podemos conseguir bem o que nós temos a intenção, o que nós queremos, mas nunca podemos esquecer que há sempre uma coisa que eu começo meus vídeos a dizer sempre o começo, não importa que língua que eu falo. Bom, eu começo sempre por dizermos, nós somos seres espirituais, passamos uma missão, uma experiência nessa terra, fazemos parte de um projeto, passamos uma experiência na matéria. Essa matéria nós chamamos de corpo, né? Chamamos de corpo, que é o corpo para nós, na verdade, pronto, é o nosso corpo, mas é como se fosse um androide biológico autorreplicante. Um androide biológico autorreplicante. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós fomos trazidos para cá, fomos implantados aqui nesse projeto. Temos a função viemos para cá com a missão, passamos uma experiência na matéria. Ao chegarmos aqui, nós dividimos o planeta com os antigos habitantes desse planeta, que são os animais e as plantas, os quais devemos amar, respeitar e proteger. Mas não esqueçamos que, quando eu falo animais, eu estou a dizer os animais, desde o elefante até as ostras. Não é só os cães e os gatos, os nossos chamados pets, não são eles. Quando eu digo amar, respeitar e proteger, quer dizer que passa por não os comermos, não os matá-los, nem maltratá-los. Ok? E só que é um bocado estranho quando a gente diz um androide replicante, né? Porque, é claro, nós somos seres humanos e como sermos androides replicantes, como assim? Olha, o nosso corpo é dividido temos o homem e a mulher, logo que faz a função da reprodução, né, para a reprodução da espécie, mas há um outro, o sexo ele não só se divide não estamos aqui no oposto, homem e mulher, bem e mal, como René Descartes, o nosso francês, aqui do País da Loire, falava. Não há aqui antagonia. Quer dizer o seguinte, que existe também a homossexualidade. Implica dizer que também existe o homossexual, que quer dizer homem, homem, mulher, mulher. Há uma terceira via, que as pessoas entendem que somente o homem e a mulher, isso é um problema planetário, infelizmente. A nossa cultura não acompanhou ainda, mas os homossexuais, eles são bem-vindos, eles têm o direito de ser felizes, de serem todos felizes, têm o direito de amar e de ser amados. Então, temos que considerar que não só existe o sexo feminino e masculino, mas existe uma terceira opção que eu espero que a humanidade, eu creio mesmo que a humanidade está caminhando a passos largos para reconhecer e aceitar esses irmãos que são muito discriminados, já foram discriminados ao longo do século, todos os séculos, e continuam sendo, hoje em dia, muito discriminados, mas na história é repleta de casos que eles são, entre nós, normais. Anormal são os que não aceitam. Ok? Bom, como a gente entende que nós fazemos parte de um projeto que, como é que é isso? Nós fazemos parte de um projeto chamado Projeto Terra. Tá? O Projeto Terra, como é que é um Projeto Terra? Implica dizer que existem outros projetos. Tá? Existem vários projetos.
E o nosso projeto, no qual nós fazemos parte, é o Projeto Terra. E quem é que coordena tudo isso? Como é que foi elaborado tudo isso? De onde é que surgiu? Como é que foi, como é que foi feito esse Projeto Terra? Quem é os coordenadores? Aí tem aquela grande questão, né? Que é a questão que até hoje, infelizmente, o homem moderno, ele continua a procurar Deus, o divino, vai lá, para procurar o divino, como os antigos. O homem moderno, ele tem tudo hoje em dia, mas ele continua a procurar o divino da mesma forma precária como os antigos. Ou seja, quer dizer o quê? Eu quero dizer com isso que se formos pôr em questão a Bíblia, ela existe, ela é Deus, ele existe, o Deus da Bíblia, ele existe. Sim, o Deus da Bíblia existe. Tudo que está na Bíblia foi escrito diretamente, inspirado diretamente por Deus? Foi escrito diretamente por Deus. Sim, Senhor. Foi inspirado por Deus e que guiou um povo primitivo numa época primitiva. E nesse período primitivo houve vários avatares que veio trazer a mensagem. Buda, Lao Tse, Buda, Jesus, tivemos Sócrates, tivemos Aristóteles, tivemos Platão, tivemos vários avatares do passado que trouxeram a missão, que vieram cumprir sua missão, trouxeram a mensagem, passaram por cá. Jesus Cristo, Buda, Jesus veio, está escrito que ele veio salvar a humanidade. Jesus veio salvar, veio resgatar uma pequena parte de um povo que estava preso num ciclo vicioso de reencarnações que não conseguiam se livrar. Então Jesus veio com a missão de libertar este povo. Jesus fez a missão, ele trouxe uma nova mensagem para a humanidade daquela época, só que depois de Jesus, o que é que aconteceu? Jesus não fundou a religião cristã, não. Jesus não fez nada disso. Jesus veio resgatar um grupo de pessoas que estavam presas em reencarnações viciosas. Ele fez a mensagem dele, ele fez a missão dele e ele voltou de uma forma muito mal, como foi crucificado, tudo mais. Jesus cumpriu a missão dele. Jesus não veio para salvar a humanidade. Se fôssemos dizer isso, estaríamos sem ser ingratos com Jesus. A missão, depois veio alguém, criou a religião cristã, criou a religião cristã, e aí, hoje em dia, tudo que se fala é em nome de Jesus, você crê em Jesus, você aceita Jesus. Não estou a dizer que seja mal isso, mas a gente, o homem moderno, ele tem que procurar o divino em outro lado, não é mais, tem que esquecer as formas antigas do divino. Buda, Lao Tse, todos esses avatares do passado fizeram uma grande missão, tiveram um grande papel no desenvolvimento da humanidade, mas o homem de hoje, os avatares modernos, os avatares atuais, os novos avatares, eles trazem uma outra missão para a humanidade. E esses avatares, eles passam por, não é só religioso, não é só espiritualista, mas avatares em todos os setores da humanidade. Como, por exemplo, pessoas que trazem uma nova visão, novos milagres para a humanidade. Repare, por exemplo, Jesus, ele caminhou pelas águas. Hoje tem pessoas que fazem milagres parecidos, andam nas águas. Jesus multiplicou pães e peixes. Hoje não precisa mais de multiplicar pão e peixe, já é suficiente. Por que a gente não fala que houve avatares do momento que fez mais milagre do que Jesus? Nós podemos, por exemplo, aí no Brasil, José de Arigó. José de Arigó fez mais milagre do que Jesus. Por que ninguém mostra isso? Por que não se confronta isso? Eu até mesmo desafio pessoas que tá a procurar uma fé, procurar o divino de forma primitiva. Por que é mais difícil procurar o divino da forma primitiva do que procurar o divino
numa forma mais moderna de ver o divino. O divino pode existir, mas não dessa forma primitiva. Não temos que copiar as formas primitivas de procurar o divino. Ou seja, precisamos compreender o começo de tudo. Aquela forma na qual está na Bíblia foi inspirada por Deus, sim, senhor. Mas o homem moderno não pode mais compreender as coisas desse jeito. Não é? Do como Deus criou o mundo em 6 dias, tudo mais. Há 1000 anos passado isso era muito aceito por todos. Há 500 anos, há 200 anos, há 100 anos, há 50 anos. Mas de 50 anos para cá, a humanidade não pode mais compreender as coisas desse jeito. Não podemos negar de jeito nenhum que tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. Ok? Repare, quando eu falo inspirada por Deus, eu faço uma divisão. Mas, da agora por diante, quando eu digo o homem moderno precisa procurar o divino, não Deus, mas o divino, de uma outra forma, eu estou a incitar outros valores para a humanidade. Que só um grupo de pessoas tem acesso a essas informações. E eu fico sem compreender por que é mais fácil não aceitar determinadas coisas que levam à liberdade, como as próprias escrituras sagradas incita a gente a compreender, desde que a gente encontre a verdade nos libertará. Agora, é claro que a verdade para mim pode não ser a verdade para muitos, mas não estou aqui, eu estou à procura só de um bom senso, porque é mais fácil aceitar que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ou aceitar que os engenheiros do comando planetário, do comando planetário, por quê? Porque nós temos o comando planetário do nosso planeta. Nós temos o comando planetário, nós temos o plano dos ascensionados, nós temos o plano da luz, nós temos o pleno umbral e a coordenadoria kármica, ou seja, um grupo de espíritos que coordena o nosso plano kármico. Mas vamos falar do grande comando planetário. O que quer dizer isto em português? Bom, o comando planetário é um grupo de espíritos muito elevados, chamados, entre aspas, extraterrestres. Né? Eles, simplesmente o nosso planeta, no início, que praticamente não existia, eles chegaram, fizeram tudo como a ciência acompanha, não é? Como a ciência diz, houve resfriamento, depois eles chegaram, fizeram os cálculos como deveria ser, da distância entre os novos planetas do Sistema Solar. Claro que Plutão foi rebaixado, mas isso não interessa. E aí nós temos, foi tudo calculado milimetricamente, não foi ao azar, não foi aqui por acaso que os planetas se organizaram nas 9 posições e daí o planeta foi... Não, foi tudo muito bem organizado pelo comando planetário, quer dizer, foi tudo colocado nas posições exatas. A Lua foi trazida e colocada na posição exata para que houvesse vida na Terra. Foi esperado o momento correto para que a humanidade, para que o planeta desse condições à vida, e foi feitos ensaios com as plantas primitivas, com os animais primitivos, que eram os dinossauros. Todo o ensaio foi feito, tudo foi coordenadamente bem organizado. Quando, no momento correto, os grandes animais foram tirados, porque era impossível conviver esses grandes animais que existiam com os humanos, era impossível. Não esqueçamos que os animais primitivos, os dinossauros que viveram naquela época, eles dominavam ar, terra e mar. Era impossível sobreviver. Eles voavam, eles nadavam e eles andavam sobre a terra e eram determinados, era o instinto do animal primitivo daquela época, e eles viviam em função de alimentar e reproduzir, assim como nós hoje.
Bom, entretanto, esses animais passaram o período dele e em determinado momento o comando planetário viu que, como diz a Bíblia, era bom e no momento certo eles foram tirados e foram metidos uma outra classe de animais ainda menores, já menores, para que fosse se adaptando ao meio e por fim trouxeram o tal androide biológico para o planeta, onde eles tinham a missão de reproduzir, já dividido entre homem e fêmea, homem e fama e mulher, para que ele pudesse dar continuidade ao projeto Terra. Homem e mulher conseguiam fazer com que o projeto já fosse encaminhando-se. Daí nós vemos a organização que já está sendo feita. Esses homens, esses seres humanos, esses seres ainda não eram humanos, eles eram bastante primitivos, ainda só não tinha a voz articulada nem nada, mas pronto, fazia parte do projeto, do tal projeto Terra. Depois, e aí temos o plano dos ascensionados, mas isso vamos ver muito depois. O homem foi desenvolvendo a sua língua, a sua linguagem e foi desenvolvendo, foi a desenvolver e para não irmos muito longe, nós temos o plano dos ascensionados, o plano da luz, que é justamente as organizações espirituais que tratam do avanço espiritual do ser humano. Isso foge, claro, dos conceitos espíritas, porque aqui nesse país muita gente diz que a terra de Allan Kardec, claro, mas aqui tem centro espírita, aqui tem pessoas que acreditam na espiritualidade e tudo mais. Pronto, mas essa explicação ela foge da espiritualidade, do espírita básico, porque o espiritismo ele parou em Deus, ele parou na reencarnação, ele parou, mas ele compreende que existam outros mundos, porque nós todos habitamos esse projeto, mas existem vários outros projetos kármicos. Atenção, todos os projetos planetários são projetos kármicos, ok? Não são projetos de onde há seres evoluídos. Todos os projetos planetários, não importa que seja o planeta Terra, o projeto Terra, por isso que a humanidade ela é vasta, mas são projetos kármicos. E existem vários outros projetos kármicos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que os espíritos evoluídos, os extraterrestres, eles não habitam planetas. Os espíritos que coordenam, que fazem parte do plano da luz, dos ascensionados, o penumbral, eles são espíritos. O que eu quero dizer com isso é que há classes. Por exemplo, nós estamos aqui encarnados, ao passar essa experiência na matéria, não é? Como é visto, nós estamos encarnados aqui a viver esse momento. Quando saímos do nosso projeto e entrarmos e voltamos para casa, não é? Porque a morte, na verdade, é só uma passagem. Claro, se viemos, temos que voltar. É como se imaginássemos, por exemplo, uma prisão. É uma prisão. Essa prisão você vocês não podem sair dessa prisão, nem pode fugir. Tem que ficar preso. Quando há algum tempo o nosso ilustre Elon Musk, ele sugeriu a ideia de irmos colonizar Marte e levar para lá pessoas e vivermos, fazemos impossível. A humanidade é claro que o projeto já está quase a terminar, nós estamos no fim do projeto, né? Atenção, nosso projeto atual está no fim. Os que estão a fazer parte desse projeto são as últimas pessoas. Não esquecemos que 86% da humanidade, das pessoas que estão encarnadas, vieram de outros projetos.
implica dizer que nem toda a gente reencarnou. Por isso que reencarnou aqui, quando eu digo encarnou é uma coisa e reencarnou é outra. Reencarnou são pessoas que estavam cá e reencarnaram, ok? E encarnou são pessoas que vêm de outros projetos. 86% dessas pessoas vieram de outros projetos. E é impressionante que isso é uma coisa interessante, porque repare, se o indivíduo veio de um outro projeto, ele não estava, eu imagino que ele esteja em outro projeto, em um planeta que não sabe onde, ok? E quando ele veio para cá, como é que ele veio? Ele veio a voar? Quem o trouxe para cá? Como é que ele chegou aqui? Como é que é dado esse projeto, esse sistema de reencarnar? Ele não pode vir, não sei, sabe-se de onde, e reencarnar. Claro que não. Aí é onde entra o que nós chamamos de coordenador kármico. Ou seja, há naves extraterrestres, quando eu digo extraterrestre, mas eu digo, na verdade, são os coordenadores do projeto. Não é? Aí é onde entra o divino. Então, mais uma vez, é questionável que aí vocês podem perguntar, eu me chamo Pierre Portugal, e vocês podem perguntar, mas Pierre, como é que esses espíritos vieram para cá? E de onde vieram? Bom, de onde vieram? Eles vieram de vários outros projetos. Imagina, o indivíduo vem e ele tem a vontade de passar uma experiência nesse projeto, no projeto Terra. Então ele é trazido e é recebido pelo coordenador. Como é que eles vêm? Naves vêm todos os dias para o nosso... Não vem para a Terra, é bem claro que não. Ele vem para o penumbral, o projeto, o local onde recebe o plano astral, recebe essas naves, eles desembarcam, e lá eles vêm como se fosse o seu canudo, um canudo de informação, todas as suas informações, de onde ele veio, o que fez, qual é seu objetivo aqui. Nada é por acaso, tudo tem uma explicação. Então ele vem, ele traz como dizem aí no Brasil os advogados, né, acho que é a capivara, acho que é isso, trazem todas as suas informações, e lá ele diz, ok, eu tenho uma vontade de encarnar, de passar de fazer um estágio, um projeto aqui, de passar fazer passar uma experiência aqui no Projeto Terra. Então, os coordenadores kármicos vão analisar e vão dizer, bom, você vai encarnar em tal família, em tal momento e tudo. Por isso, que quando o indivíduo está aqui encarnado, que ele está aqui, ele diz, muitas vezes o indivíduo diz, eu não pedi para nascer. Não pediu? Certeza? Acho que sim, acho que pediu. Repare bem que pediu. E foi dada a oportunidade. Se o indivíduo ele se suicida, é complicado, porque existem muitas pessoas na fila para encarnar, no caso, seria encarnar num projeto Terra. Quando o indivíduo se mata, ele apenas perdeu a oportunidade. Então ele volta de volta, e lá ele vai passar por grandes problemas por ter perdido a oportunidade de aqui viver. E isso tem muitos pormenores. Esses pormenores já são mais explicados na doutrina espírita, que é muito bem elaborada nesses casos. É só ver o caso dos filmes que nós vimos, o mais recente e último, acho que é Nosso Lar 2, que está muito bem. É pena que, infelizmente, o dinheiro das produções de filmes de Hollywood, que criam aqueles efeitos espetaculares, não mostra a verdade, o que está por trás. Também eles não sabem mais. Por exemplo, dou um exemplo muito claro, no filme do Zé de Arigó. Eu assisti aqui na França, muito interessante aquele filme. É pena que não haja o interesse de Hollywood para reproduzir. Vou dar um exemplo, naquele momento que o Zé de Arigó abre a barriga da pessoa, tira a doença de dentro da pessoa, e abre a cabeça do outro, tira o olho do indivíduo fora.
aquilo ali não funciona daquele jeito. Como se o espírito do Dr. Fritz fizesse ali um milagre. Não existe. Existe ali por trás de toda aquela ali, no invisível, existe um aparato espiritual formidável que trabalha por ali. Tem máquinas especiais que estancam o sangue, que faz cicatrizar tudo de forma mágica, entre aspas, mas não é mágica. Mas por quê? Porque os coordenadores do projeto são eles que fazem as coisas acontecerem. Só que nós outros, nós que somos incrédulos, que só acreditamos no que vemos, aí os religiosos vão dizer, mas onde é que está escrito isso? Porque Deus não funciona assim. Ok, mas vocês aí têm as coisas que estão escritas na Bíblia, mas também ninguém vê. Eu não estou aqui a duvidar da existência do tal Deus, não estou a duvidar, mas é a forma como a gente opera, como Deus opera, que muda, né? Porque os engenheiros que construiu esse corpo biológico, eles não estão aqui ontem, nem há 10 anos, nem há 100 anos. Foram eles que construíram tudo isso. Esse corpo biológico que nós temos foi construído pelos engenheiros astrais. E eles conhecem tudo. Os principais agentes que compreendem a mecânica do nosso corpo biológico são os chamados extraterrestres, que muitos chamam de Greys. São esses aí que são os principais engenheiros. Esses que abduzem, que levam seres humanos para as naves e pouco falam. Existem várias classes de extraterrestres, várias classes, tá bem? Então, os Greys são os técnicos, um dos principais técnicos que compreendem o corpo humano. E essas máquinas estavam do lado do Zé de Arigó, fazendo em apoio às operações que ele fazia por trás, tinha uma maquinaria impressionante que dava apoio, que ajudava a cicatrizar, que ajudava a curar. Todo o apoio logístico era dado àquilo ali. Zé de Arigó, ele fez mais milagre do que Jesus Cristo. Não estou a desmerecer o avatar Jesus, que veio para uma época, como eu já disse antes, cumpriu sua missão, resgatou os espíritos que estavam presos num círculo vicioso de reencarnação, eles voltaram, e Jesus continuou a sua vida como um avatar, como muitos outros avatares, Buda, Lao Tse, Yogananda, muitos outros avatares que têm valores espetaculares. O problema do homem atual é que ele está aí, ele vai à Índia, ele procura aquelas mesmas formas de encontrar o divino, hoje o homem moderno, mas ele não precisa ir tão longe. O único problema do homem atual é que ele precisa imediatamente, mais rápido, descobrir o espírito, descobrir que está aqui do nosso lado, os extraterrestres. Outro dia eu vi um célebre professor brasileiro a falar que que é um homem muito conceituado aí no Brasil. Felizmente vocês têm aí grandes avatares de vários, quando eu digo avatares, eu não só falo pessoas espiritualistas ou religiosas, não falo isso. Eu falo pessoas que trazem uma nova visão. Hoje vocês estão cheios de pessoas que trazem valores espirituais diversos para o vosso país. E é pena que estão indo buscar a religiosidade em vez de buscar a espiritualidade, estão buscar explicações. É como se fosse buscar, é como se o indivíduo desse, o que acontece no Brasil, que eu estou vendo nesse momento, como desse banho na criança e jogasse a água com a criança e tudo fora. Tem que ter um pouco mais de calma e analisar as coisas de outro jeito. Os avatares que vocês têm aí no Brasil são em diversas formas, em vários setores, por exemplo, que vão buscar, e uma das coisas muito boas que eu estou vendo aí, que já estão indo buscar a miséria e resgatar os miseráveis, porque é preciso fazer isso imediatamente. Quando a gente não se preocupa, só se preocupa com uma classe de pessoas, não esqueça que próprio diz o Evangelho, né? Tão falado Evangelho, Jesus não veio para os doentes, para os salvos, e sim para os doentes. Os doentes, meus amigos,
Aí, no caso, quando eu digo Jesus, eu digo os novos avatares, vocês têm que procurar a miséria lá onde elas estão. Tem que ajudar aquelas pessoas que estão em dificuldade naquelas favelas, nos bairros pobres, na miséria autêntica. Tem que resgatar esses indivíduos, porque se não fizerem isso, não se preocupem se não fizerem isso, a miséria vai bater na vossa porta. Outro dia eu vi um podcast, eu vejo muito podcast, vocês têm muito bons indivíduos no podcast. Esses podcasts são ótimos, podcasts brasileiros são bons podcasts, eu vejo muitos. Eu vi um indivíduo dizendo que estava dentro do carro dele, de uma hora para outra apareceu um motoqueiro e meteu uma arma do lado dele, levou, pediu relógio, telefone e tudo. Pois se você não vai buscar a miséria vai buscar. Eu vi outro dia um senhor muito bom rapaz, esse chamado Pablo Massala. Pablo Massala. Esse rapaz é espetacular, muito bom. Ele enfrentou, outro dia eu vi um podcast, acho que é podcast, se eu não me esqueço, um podcast que ele enfrentou 30 pessoas das classes pobres do Brasil, acho que era 30, um enfrentando 30 pobres, uma coisa assim. Fiquei ele sozinho e eu vi o homem se debater com a miséria que tocava, que vai tocar, mas ele enfrentou a miséria. Ele teve coragem de enfrentar muitas pessoas, ele ajudou, me lembro que ele deu ajuda, ainda me lembro que teve um indivíduo que ele ofereceu, acho que 50 mil reais por um terno, mas o indivíduo, mas a miséria, ela é espiritual nesse caso aí, não é miséria de não ter dinheiro, mas o indivíduo, ele se sente ofendido só por ver, muitos não cumprimentaram o homem, muitos ofenderam o homem, mas é isso que tem que ser feito, como o senhor Pablo Massal. Parabéns, Pablo Massal. Espero um dia conhecê-lo pessoalmente. Você é muito bom mesmo. Você, e não só, tem muitos outros indivíduos com essa capacidade, mas o Pablo Massal, foi ele que enfrentou, portanto, é por isso que eu estou a falar dele. Tem que arranjar uma forma, do jeito que vocês fazem projetos, para ajudar pessoas que querem conseguir ganhar dinheiro, que querem conseguir ser melhor, querem conseguir, deem oportunidade sempre que possa a pessoas lá embaixo, lá do morro, da favela, dos bairros, os vossos empregados, ajudem essa gente, porque se vocês não ajudarem, a miséria vai bater na vossa porta. Esse exemplo eu dou, por exemplo, repare mesmo aqui nós os europeus, por exemplo. O que é que acontece com a Europa? A Europa que só fez explorar os outros continentes o tempo todo, a miséria está batendo na porta. Droga, imigração ilegal, violência, o povo europeu, que é um povo que vibra bem. A diferença entre o europeu e o sul-americano, o africano, não importa. Qual é a diferença básica? É o que os avatares da nova era, os brasileiros, pessoas como tá aqui, os podcasts que eu vejo Aquismo Podcast, vejo JJ Podcast, Lutz Podcast, Primo Cast, Joel J Cast, existem muitos podcasts. E os avatares da novela, nós temos, por exemplo, o Dr. Augusto Cury, muito bom, parabéns, Dr. Augusto Cury, faz um trabalho excepcional. O Dr. Augusto Cury fez pessoas como, por exemplo, a Diana Minucci, Sevo, Hélio Couto, vejo o americano Joe Dispenza. Então, perdão. Existem vários, Napoleão Hill, o nosso antigo Napoleão Hill, que já não está cá. Então, existe esses avatares da nova era que traz que tem uma missão espetacular com a responsabilidade de resgatar os resgatáveis. O que eu quero dizer resgatar os resgatáveis? São pessoas que aceitam, mas hoje em dia a fórmula que se usa pelos avatares da nova era é uma fórmula que é interessante. Essa fórmula é interessante. Vou dizer por quê. Repare, Jesus Cristo, o grande avatar Jesus, quando eu pego Jesus, eu estou a falar do homem que trouxe uma ideia
que é a ideia que está a se usar hoje em dia. Portanto, é muito interessante observar a Bíblia de uma forma muito coerente. Porque hoje em dia, quando a Elaine Orives e muitos outros, que é uma das avatares muito interessantes brasileira, que eu escuto aqui nos podcasts, e aqui na Europa também toda a gente vê, ponto, a doutora Proton e muitos outros que tem aí. Então, é interessante que a ideia é fazer o que Jesus disse. Quando aquela mulher foi curada, eu não te curei, a tua fé te curou. Ou seja, fé é igual a vibração. Então, a ideia é fazer as pessoas entenderem em que local ela está a vibrar, em que nível ela está a vibrar. E no momento que ela vibra, ela consegue o que quer. Mas quando eu digo, o indivíduo é preciso tirar os traumas da família, porque você provavelmente teve problema, vocês provavelmente tiveram problemas de família, pode ser que o pai falou muito de miséria, a mãe tratou mal, e às vezes também tem pessoas que falam em fazer regressão e fazer hipnose e tudo mais para ajudar. Isso não estou dizendo que não sirva, ok? Mas não é regra, não é regra. Eu vou explicar bem por quê. O indivíduo porque a vibração para o dinheiro, porque uma das melhores coisas que pode acontecer conosco é ser milionário. O patrimônio de uma nação é medida pela quantidade de milionários que eles têm, de bilionários que eles têm. Quanto mais bilionário tem uma nação, é o patrimônio monetário dessa nação. Então, a energia de dinheiro é ótima. Só que tem que ver que não é só passar por um tratamento terapêutico para conseguir. Vou dar um exemplo. O indivíduo que nasceu, por exemplo, numa favela, e ele vibrou que ia ser rico, queria conseguir o que queria, que ia ter muito dinheiro. E 20 anos depois você olha um indivíduo, como eu já vi aí mesmo no Brasil, pessoas que fizeram entrevistas nas favelas e vê lá aqueles barões da droga, o indivíduo chega lá e com grandes Ferraris lá nas favelas, com um grande carro, relógio de ouro, com cordões de ouro, cheio de dinheiro, guardas, aqueles os guarda-costas, acho que é isso, o guarda-costas deles a proteger. Repare, ele é rico. Ele não passou por nenhum treinamento terapêutico. Ele não passou por nenhum treinamento psicológico. Ele não foi a nenhum curso de formação para conseguir ser milionário. Não, ele não fez nada disso. Quer dizer, o dinheiro é para todos. É claro que fica muito mais fácil quando se tem pessoas que ajudam a pessoa a conseguir o que quer. Lógico, se tem um terapeuta, se tem um indivíduo que ajuda, que tem um método para conseguir chegar a ser milionário, claro que é mais fácil. Então, por isso é onde eu digo que nós vamos resgatar. É como se Deus não viesse dentro do ensinamento bíblico, né, que os evangélicos usam tanto. Jesus não veio para os que são doentes, mas sim para os doentes. Ok, quem são os doentes nesse caso? Os doentes são aqueles indivíduos que estão na miséria absoluta, que estão na miséria. Quando eu digo miséria, muitas vezes estou a falar na miséria psicológica, que não tiveram ajuda, que passou por uma escola péssima, às vezes nem estudou. Mas a classe média brasileira que estudou, que é filho de uma classe que tem mais apoio financeiro, também precisa de ajuda. Ok, mas as pessoas conseguem pagar, ótimo, conseguem pagar e continuam a pagar e continuam a fazer sua formação e continuam a conseguir serem ricos, mas não esqueçam que é preciso ir resgatar aqueles miseráveis. Porque se você fica rico, sozinho, pensa, ganha dinheiro, mete em suas empresas, ganha milhões e tudo mais, esquece aquela miséria que está ali, o que vai acontecer é aquela miséria vai bater na sua porta. Como estão a vir bater nas portas das nossas portas a Europa agora, nesse momento. Porque a Europa tinha que ter dado mais suporte, em vez de explorar tanto a miséria
de países colonizados. Tinha que ter dado mais apoio em vez de explorar tanto. E agora a miséria vem até nós. E a miséria vai bater na vossa porta, a violência vai continuar batendo na vossa porta se vocês não se preocuparem com mais urgência. Nós temos grandes filósofos, como o professor Leandro Carnal, temos o Mário Sérgio Cortella, acho que é esse senhor, muito bons filósofos. Temos o Luiz Felipe Pondé, excelente, parabéns Luiz Felipe Pondé. Temos a Madame Helena, esqueci o nome dela, Madame Maria Helena, esqueci o nome dela, mas uma senhora muito bom, que é do... não estou lembrando agora, mas pronto. Então, temos vários filósofos. Não esquecemos que os filósofos, os médicos, essas pessoas vão ter grandes problemas, vão ter que se adaptar, porque essa classe de profissionais, eles nunca se preocuparam em descobrir o espírito. Eles até se orgulhavam de dizer que são ateus, que Deus é como... eu não pego, não vejo, não existe Deus. Agora está chegando um desafio para eles. Eles não acreditaram no espírito. O espírito era algo que me interessava muito. Para que o espírito? Pronto. Não é? Só que tem um problema. Está a chegar a inteligência artificial agora. A inteligência artificial, que a gente chama de IA, ela vem agora meter as coisas no seu ponto. E nesse momento vai haver, porque vocês vão chegar agora no médico e um médico que muitas vezes dava o diagnóstico sem nem precisar muito olhar para o doente, né? Agora ele vai ter um grande problema, porque pelo arquivo que vai se ter a partir da inteligência artificial, poucas pessoas, quando isso for bem, isso está a caminhar, pouco a pouco, mas vai chegar para a evolução que se quer. Então, muitas dessas profissões não vão precisar muito existir, né? Porque se tu pode, se tem na tua base de dados, trocando todos os teus problemas, tu vai pedir o remédio e pode ir na farmácia buscar, e eu sei que não é tão simples assim, mas vai por esse caminho. Então, muitos desses indivíduos, eles vão ter que mudar de posição e agora vão precisar acreditar mais no espírito, né? Porque a inteligência artificial vai substituir muitos desses indivíduos que era só preciso, eu posso chegar, por exemplo, e dizer, pode me mostrar o discurso de Platão em tal e tal lugar e os pontos chaves importantes do discurso dele em relação a isso e isso, e a inteligência artificial me dá, e eu escuto. Então, como eu só preguei durante a minha existência, entre aspas, o materialismo, então vai ser o materialismo que vai governar. Então, se o materialismo governa, então a inteligência artificial vai substituir todos esses pensamentos. Aí o que vai acontecer com esses profissionais do discurso, que é os filósofos, que eu não estou a fazer nenhum demérito desses homens, que eu gosto muito, são para mim muito bem apreciados, muito aprendi com a filosofia brasileira, mas não estou a fazer nenhum demérito. Estou a dizer que essas filosofias vão ter que mudar de posição. Aí eles já vão ter que procurar mais a dizer para a IA e para os aceitadores apenas da inteligência artificial que existem outras coisas sem ser só o material e que o espírito afinal existe. É pena, porque poderia ter sido feito isso muito antes. A inteligência artificial vem democratizar as coisas. Você, hoje, por exemplo, para fazer um programa para investir na bolsa, eu precisava de fazer uma formação para o marketing digital e hoje eu consigo fazer isso de uma facilidade impressionante, sem tanto problema, sem tanta dificuldade. É incrível como a democracia está sendo tudo democratizado e muitos exploradores da miséria têm empresas que valiam milhões com a chegada da IA, vai perder e vai valer quase nada. Mas por quê? Porque é preciso se preocupar com a miséria. Eu não estou a dizer aqui, em nenhum momento,
que é preciso sair por aí distribuindo dinheiro. Não, 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 não. Nem, e muito menos de matar a fome das pessoas. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que é preciso criar uma forma de democratizar a informação, alargar mais a informação para os mais distantes de nós, aqueles que estão longe, nos subúrbios, nos, nos barracos, é preciso, porque não se compreende como num país como o Brasil, que tem tanta riqueza, mas tanta riqueza, pessoas com bilhões e bilhões que se orgulham. Eu tenho 5 fazendas no Mato Grosso, tenho não sei o que, não sei aonde, tenho um avião, vou para casa, vou para o trabalho de helicóptero, conduzo uma Ferrari, não sei das quantas, e de repente ele está tá na estrada e um indivíduo vem com, com armas grossas, de grosso calibre, e assalta-os e muitas vezes os mata. Não era melhor que arranjasse uma forma, do jeito que a gente arranja forma possível de ajudar pessoas nos nossos programas, nos nossos cursos, para ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, temos como fez o Pablo Marçal, ir até a miséria e ajudar, porque essas pessoas querem ajuda, eles não querem ser humilhados. Tem que arranjar uma forma de ajudar essas pessoas de forma que não os humilhe. E é possível fazer isso. É possível resgatar esses indivíduos antes que a miséria bata na nossa porta. E vai fazer isso. E vai fazer. Não esqueçamos que a gente não pode se livrar das coisas que existem. Porque você pode não acreditar. Vocês podem não acreditar no Espírito, mas eles estão do seu lado. Ó. Quando eu me recordo uma personagem pública brasileira, que eu não quero aqui falar o nome, mas de boa influência, a explicar de forma que eu achei bem coerente a espiritualidade. Ele disse que um dia ele estava é um indivíduo, um médium, estava a andar pelas ruas de São Paulo e de repente ele inventou de entrar numa igreja, sentou-se, e só que esse senhor ele consegue ver os espíritos. Nesse dia lá ele resolveu entrar nessa igreja, sentou-se, estava fazendo calor, mas dentro da igreja estava fresquinho. Ele sentou-se de repente, mas como ele viu os espíritos, ele viu os guardiões da igreja, ele entrou, cumprimentou-se e entrou. Depois ele viu uma senhora idosa que chorava, e entrou e foi se ajoelhar ao pé da santa da igreja, ajoelhar, e ele a falar com os guias espirituais da igreja, perguntou o que se passava com aquela senhora, e uma garota que estava do lado que foi acompanhar em espírito, para falar em espírito, foi lá ter com a senhora, e a senhora orava para Deus, para a santa, né, no caso, e o tal professor, né, perguntou ao espírito o que se passava, e como a miúda foi lá ver, né, o que se passava, ela disse que a senhora, a idosa, tinha ido lá pedir a Deus para ajudar a sua neta que estava no hospital a passar muito mal. O espírito falou para o professor. Então, e ela disse, bom, é que infelizmente, devido à cultura religiosa, as pessoas pedem para Deus, mas na verdade nós somos os guias espirituais, estamos aqui para ajudar, e eu já anotei o pedido da senhora, e vai ser mandado, já sabemos o hospital que ela está, e vai ser mandado para analisar o merecimento da neta dela para a ajuda devida. Ou seja, você ora para Deus, amigo, você pede a Jesus, bem, tá fazer bem, ok, mas infelizmente você não está sabendo que a oração é na verdade um pedido de ajuda. Hein? É um pedido de ajuda. Só que você não sabe para quem está pedindo. Você pede para Deus. Por isso, por exemplo, quando vocês vão, por exemplo, a uma igreja evangélica e o pastor, estou falando do pastor porque existem nas igrejas evangélicas existem muitas pessoas boas que não estão com interesse de ganhar dinheiro, mas sim de ajudar o próximo. Existem muitas pessoas boas. E estando aqui, eu não vou precisar falar naqueles que vão mesmo com a ideia de explorar a fé. Não me interessa saber disso, não quero saber de crítica de religião nenhuma. Para mim, todas as religiões são boas. Todas as religiões são boas, o mal não existe, o que existe são pessoas que precisam compreender em que contexto elas estão.
Então, o pastor que vai lá e que ele consegue curar uma pessoa, ele, na verdade, ele não está curando ninguém. Ele conseguiu fazer vibrar aquela pessoa no estado de cura. E a cura foi dada, seguindo as orientações do antigo avatar, Jesus Cristo, que diz que a tua fé te curou. Na verdade, tu vibrou. E quando vibraste, tiveste a tua cura. E o que o pastor fez? Como o indivíduo não consegue vibrar sozinho, ele foi procurar o pastor e na cabeça dele foi o pastor que o curou. Mas na verdade quem curou foi ele, o pastor só ajudou a vibrar. Então, mas o que é vibrar, na verdade? Por trás dessa vibração está os amigos espirituais, os tais espíritos que estão nos apoios em todo lado. Não é o guia espiritual, não é cada um das pessoas dizem, eu tenho meu guia espiritual. Tu tens um guia espiritual? Eu tenho um guia, um protetor, um anjo guardião. Assim, e quantas pessoas tem no planeta? Nós temos 8 bilhões de pessoas, um pouco mais, mas 8 bilhões de pessoas. Já imaginou? Cada um dessas 8 bilhões de pessoas tem um guia próprio, 8 bilhões de guias a viverem do lado de cada uma das pessoas e a trabalhar 24 horas. Imagina que lá no onde os guias, porque eu não estou falando em guia, mas imagina que lá os guias digam, bom, eu não posso trabalhar 24 horas, eu quero trabalhar pelo menos 8 horas, tenho que descansar como guia. Então são 24 guias, 24 bilhões de pessoas de guias, então já não se fazia mais nada no plano astral, a não ser guia, né? Então isso não faz sentido, não há guia para ninguém, não há guias. A espiritualidade que apoia todos, mas eles têm a forma de apoiar, que não, porque a gente costuma fazer as coisas como a gente acha que é aqui na Terra, mas não é. Na verdade, o que existe é um registro acástico, perdão. Esse registro acástico, ele é todas as nossas informações. Imagina que pensamos nós que o indivíduo assaltou um banco ou matou uma pessoa, entrou sorrateiramente e para se vingar de alguma coisa, ele matou o indivíduo, ninguém viu, olhou, não tem testemunha, olhou, guardou a arma, sem impressão digital, e sentou, e no outro dia as pessoas encontraram a pessoa que foi morta, que foi assassinada. Então ele cometeu o crime, ninguém viu. Ok. Aí a gente pode se dizer, mas tem um guia espiritual, ele viu, mas não funciona desse jeito com um guia espiritual. Tem um registro acástico, que é o registro acástico. Tudo que existe conosco durante toda a nossa existência é registrado no registro acástico. E esse registro ele tem um outro lugar que chama-se o Dijá. O Dijá é como se fosse uma máquina inteligente, uma IA, vai lá, uma inteligência artificial super potente que consegue armazenar todas as informações de todos os habitantes do planeta. Todas as informações são armazenadas no nosso registro acástico. O Dijá, ele registra o nosso registro acástico. Então, todas as informações são guardadas ali e nada se passa. Tudo é feito, registrado. Não há como dizer que não fez, que não fui eu. Não há. Então, o indivíduo, quando nós descobrirmos, nós os seres humanos, descobrimos o espírito, porque a gente procura coisas, procuramos a nossa carteira onde não perdemos, mas se rapidamente nós procurássemos fazer pesquisa, procurássemos fazer coisas para digamos assim, descobrir o espírito, a vida ficaria mais fácil. Mas eu lhe digo, vos digo que não há muito interesse em descobrir o espírito, porque se no momento que a humanidade descobre, porque claro que vai ter que ser feito, nós estamos já no fim do projeto, estamos a caminhar passos largos para isso, ok? Mas no momento quando descobrimos o espírito, vamos acabar com muita forma de ganhar dinheiro fácil, mas muita forma, porque você imagine vocês que não é preciso mais ir até o padre, você conversa diretamente com o espírito. Imagina que o polícia não vai mais procurar fazer um inquérito, porque ele é informado quem matou e quem roubou. O indivíduo sabe que se ele for roubar aquele indivíduo no carro e ele fizer o assalto, ele vai ser
Ele não consegue ir lá muito longe porque vai ser descoberto. Porque aqui, em todo lado, está aqui os espíritos do nosso lado. Os espíritos desencarnados que têm a missão de coordenar, que está aqui no umbral. Nós estamos no umbral, todos estamos no umbral, todos. Isso aqui é uma prisão onde nós estamos passar essa experiência na matéria, e vamos passar essa experiência. Se passarmos bem, super. Se passarmos mal, não tem problema, porque vamos ter que arcar com as consequências, porque o karma não é negociável. Karma não é negociável. Uma vez adquirido, tem que ser pago. Não tem como fazer boas ações, isso, aquilo. Não tem. Karma é para ser pago. Muitas vezes eu vejo a história de regressões aí em algum podcast. Eu fui um soldado, não sei da quantas. Muito embora que muita gente, quando as pessoas falam de regressões, nunca ninguém fez nada de ruim no passado. Nunca, acho. Sempre o indivíduo foi rainha na França, aqui na França, foi rei não sei aonde, nunca foi bandido, nem coisa ruim nas regressões. Esse tal professor que disse, que é muito bem conceituado aí, não vou dizer o nome do senhor, mas é interessante, ele a dizer que uma vez fez regressão com um outro amigo dele e encontrou 10 Cleópatras nas regressões. Só que as regressões é um pouco interessante, porque, repare, quando faz a regressão com alguém, a pessoa volta, e quando ela chega criança, quando ela chega no ventre da mãe, ela entra, então tem a entrevida. A entrevida é só ler o livro de Chico Xavier. Uma entrevida dura mais ou menos 50 anos. Então o indivíduo passa 50 anos no astral, para depois reencarnar. E quando ele chega na regressão, que chega na entrevidas, ele passa na gestão espiritual, ele passa pela possibilidade da gestão espiritual. Se aquela regressão que passa a entrevida para uma outra regressão, para outra encarnação, ele pode aparecer a descobrir sua vida em outro planeta. Okay? Mas, mesmo em outro planeta, ou sendo aqui, não interessa. Só é possível fazer a regressão para outra existência anterior, se o conselho kármico permitir. Porque imagina que o indivíduo, vamos pensar que o indivíduo foi alguma coisa muito terrível naquela vida, e quando ele cai na vida anterior, essa vida presente vai ser prejudicada pela lembrança. Então não é permitido passar na entrevida, muitas vezes, em alguns casos há, mas isso depende muito da permissão do conselho kármico. Então não é como o indivíduo ir com a certeza de fazer uma regressão e conseguir. Como eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, mas não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém, as pessoas façam seus trabalhos, convinham que tenham orientação de pessoas que estão mais esclarecidas, porque existe aqui na França, as pessoas estão bem informadas. É claro que nós somos discretos, não estamos aí porque aí no Brasil é soberbo, esse país é fabuloso, as pessoas fazem e dizem e vão, enfrentam, é fabuloso. Aqui há discreto, a diferença entre esse povo aqui, Europa e o Brasil, é a vibração. Enquanto foi um povo colonizado por uma e vibram num processo de escassez, a diferença para o europeu é que aqui a vibração não é num processo de escassez. As pessoas sabem que tem o que é preciso ter, então vibrar é mais fácil. Eu lembro outro dia aqui com um rapaz que veio, pronto, porque eu consegui aqui, também não quero entrar em particularidade, e a gente pediu para o rapaz fazer uma coisa e ele teve dificuldade. Eu não consigo, não sei o que. Não consegue, você não consegue, vamos lá ver. Quando chegamos lá, tem que fazer isso, tem que fazer, e isso funciona, fazer força, fazer esforço e gritar e não aceitar. E é assim mesmo, sim, é uma máquina que não queria funcionar, tem que falar com ela e ela tem que funcionar, que a máquina, ela foi feita para funcionar, então ela funciona. Que na verdade era uma máquina comprada na Alemanha, e lá, como estava mais frio, então a máquina teve dificuldade de funcionar. Então, ou seja, é um povo que vibra muito baixo. Essa é a dificuldade, é só isso, desses dois povos é só isso. Um vibra na escassez e outros já como estão habituados em vibrar com a abundância, então são um povo mais abundante, mas é só isso, é só mudar a vibração que se equilibra. E uma coisa é certa, em relação ao uso da inteligência artificial,
o Brasil está topo, top. Vocês estão muito bem, continuem. Só o que eu peço, e é óbvio, é que é preciso procurar evoluir, mas dar mão para aquelas pessoas que estão a vibrar numa esfera de uma escassez muito grande. Senão vão correr o risco da miséria estar batendo na sua porta. E quando a miséria bate na porta, ela não é muito paciente. É como se fosse, como a gente diz, um mundo quando ensina de forma um pouco dura. E quando a miséria bate na porta, bate com assalto, com crime, com mortes, onde a gente, se puder antecipar e ajudar, vamos buscar uma vida melhor para nós e para os outros, tá? Perceber? Independente de religião. Não falo aqui. Porque vocês ao acreditar e compreender isso que eu estou a dizer, não trata-se de religião, é como respirar. É normal você pode dizer, esse rapaz está a falar PR Portugal, você está a falar que de asneira aí. Mas eu desafio uma coisa muito simples. É só procurar um indivíduo que viva a espiritualidade, que compreenda o mundo após a morte, que veja, que tenha conhecimento. Porque eu digo, muitos indivíduos veem os extraterrestres. Tem muitas pessoas que conseguem ver onde estão, por exemplo, se distinguir entre espírito e extraterrestre. Não são iguais. Os espíritos são os espíritos que vivem, que têm uma relação direta com a Terra, que estão numa responsabilidade de gestão, como que são os coordenadores kármicos, vai lá. Mas os extraterrestres, eles nem sempre estão aqui como os espíritos. Eles vêm porque a atmosfera terrestre não é muito boa para eles estarem aqui. Então eles vêm, eles fazem o trabalho dele, normal, eles vêm, nos visitam, tudo mais, mas eles não vivem aqui. Eles têm mais o que fazer no planeta, na galáxia, eles estão por todo lado, tá bem? As aparições vão ser cada vez mais frequentes. Guerra, Terceira Guerra Mundial, felizmente não vai acontecer Terceira Guerra Mundial nenhuma. Eu acredito mesmo que nós vamos passar a Era da Luz, mas é claro que toda essa mentalidade do atraso, a cultura das trevas, ela tem que ser eliminada do planeta, mas nós estamos num projeto kármico. Todos nós sofremos aqui. Todos nós sofremos aqui, afinal é a nossa prisão. Não é? E a única forma de escapar da prisão é quando a gente entrar, como se diz em França, quando rentre chez nous. Portanto, quando voltarmos para casa, aí é quando a gente sai da prisão. Mas enquanto estivermos na prisão, estamos todos a sofrer. Não existe um só indivíduo que diga eu sou feliz. Não é feliz, tu estás feliz e se estás feliz agora, em breve vais estar triste, porque a vida é de altos e baixos. Podemos estar felizes, convém que a gente guarde a experiência de que o nosso sofrimento não seja um sofrimento a um nível tão mal, que a gente sofra, mas que sofra com a estabilidade de podermos depois recuperar nossa felicidade, com um momento de intercalação mais para a felicidade do que para o sofrimento. O sofrimento é inerente a todos que estamos aqui, não para os animais. Os animais não cometem erros. Erros é uma coisa nossa. Sofrimento é nosso. Quando a gente impõe sofrimento aos animais, nós estamos a cometer um grave erro. Eles não vieram para sofrer. Na verdade, são os mais antigos, como eu disse no começo do vídeo, são os mais antigos dos habitantes do planeta, os quais devemos amar, respeitar e proteger. Não é os cães somente, os cães e os gatos, mas todos os animais. Quando eu digo isso, eu estou logo tirando de cara logo a ideia de comer os animais. Os indivíduos que se alimentam de carne, que gostam, às vezes eu gosto muito de comer. Uma boa alimentação para mim, aí eu pensei, o que será uma boa alimentação? Porque a gente não tem que gostar muito de comer, a gente tem que comer. Eu gosto muito de ir ao restaurante comer, mas tem dinheiro a mais, tá bem, pode ir ao restaurante, mas não esqueça que comer é uma necessidade básica, fisiológica. E quando você vai comer aquela boa alimentação, com aquela picanha, com aquelas coisas que se comem no restaurante, com aquelas carnes, não esqueça que todo aquele animal, nenhum daquele pediu para morrer. Você impingiu o sofrimento daquele animal. E aquele sofrimento que aquele animal sofreu, você vai pagar. Todo comedor de carne terá que pagar. Não importa que é peixe,
até a ostra, o mais pequeno animal que for morto, for tirado do seu habitat para ser alimentado, todo esse crime vai ser pago. E você vai pagar ou com um acidente grave, ou com câncer, ou com sofrimento da sua família, não interessa. Vai pagar o crime. Os animais não nasceram para ser comidos. Os animais são seres como nós. Estiveram aqui, já estavam aqui antes de nós chegarmos. E nós dominamos e estamos fazer sofrimento. Enquanto um único animalzito, por mais pequeno que ele seja, por mais simples que seja, forem mortos para alimentar, não importa quem, não vai deixar de haver sofrimento no planeta. Não importa qual país, não importa onde se esteja. Mas vamos pagar pelos crimes cometidos a esses inocentes. Não importa. Se conhece alguém que não gosta de animais, pode ter certeza, essa pessoa tem grandes dificuldades de espirituais. Porque esses animais, eles não cometem erros. Você olha para o olho de um animal, não importa que animal, mesmo que seja um leão, você vê, quando eu digo, eu vou dizer, você vê Deus nele. Mas quando eu digo Deus é impressionante porque repare, eu digo, por exemplo, eu digo assim, olha, sabe se vai chover domingo que vem? Você não já diria, felizmente que a internet já existe, aí pode dizer se domingo que vem chove, não, mas antes se dizia, não sei, se Deus quiser, chove, não sei, só quem sabe é Deus, sabe? Quando eu digo assim, como é que vai a reta, um traço numérico? Vai até o infinito. Quando o cientista olha, por exemplo, o buraco negro, diz um buraco negro, sabe? Quando eu digo um buraco negro, eu digo um buraco que eu não sei. É que eu não sei como é que é o buraco, eu digo negro, ok? Quando eu digo uma reta infinita, é porque eu não sei onde é que está o fim, quando eu digo infinita. Né? Quando eu digo só Deus sabe, eu digo eu não sei. Por isso eu invoco o nome de Deus. Fica mais bonito, né? Como se diz em França. É joli. Não é? Mas é uma forma de dizer eu não sei. Se Deus quiser, eu não sei. É a mesma coisa de dizer. O que eu estou querendo dizer com isto é que a gente deveria usar menos o nome de Deus e ser um pouco mais racional e verificar o que está ao nosso lado, que nos gere. Há uma força invisível que nos gere. Nessa força que nos gere, é preciso descobrir. Temos que descobrir o Espírito, que Ele está ao nosso lado, que Ele está a nos auxiliar todo o tempo. As pessoas que partem, que são nossos antepassados, que foram nossos avós, nossos bisavós, não importa. A mãe pode ser que alguém já tenha perdido a mãe. Essas pessoas nos apoiam, ok? Elas partem para o plano espiritual, não são todas, atenção, mas muitas delas passam pela sua missão aqui, e quando eles terminam a sua passagem, eles podem serem trabalhadores, podem ajudar, não é ser guia, atenção, não há guia para 8 bilhões de pessoas aqui, não há, isso esqueça, não há aqui guias, há muitos indivíduos que tem um guia, não sei o que, seu guia diz isso aqui, esqueça. São espíritos que nos apoiam. E como nossa experiência, a nossa sabedoria ela é muito arcaica, então, como por exemplo, um preto velho que vai numa umbanda, ele pode ser um espírito de luz que está a passar uma informação para aquele centro. Mas se o médium tivesse realmente uma clareza espiritual, tivesse uma visão mais clara da sua espiritualidade, ele saberia que quem está ali não é um preto velho. Ele saberia que, na verdade, são os espíritos que estão a passar a informação de acordo com aquela pessoa, aquela entidade. Ok? Por isso que eu disse, a Bíblia, tudo que está na Bíblia é verdade. Tudo que está ali foi inspirado por Deus para aquele povo naquele momento. Mas nós não vivemos mais há 2000 anos. Já passou. É pena, que hoje hoje o homem comum ele tem que buscar conhecimento do passado para procurar o divino. É pena. Por isso que a IA, a inteligência artificial mas aí podem estar a perguntar, mas em Portugal, mas o que é que tem aí com
com essas pessoas. Bom, por quê? Aí vai avançar tanto, mas tanto, no materialismo, que as pessoas que são materialistas, elas vão ficar muito além do necessário. Por isso que muitos filósofos, psiquiatras e essa gente que trabalha com o material vão perder seu nicho. Eles vão ter que se adaptar mais ao espírito. Se eles tivessem já descoberto o espírito, fica mais fácil de jogar com isso agora. Agora não vão ter tanta facilidade, porque a IA vai substituir tudo. Vai substituir muitas informações que era dada nas palestras que a gente achava tão bonito dos tais filósofos, que eu não preciso mais aqui dizer nomes. E nem eu estou a fazer nenhum demérito. Estou a dizer que a IA vai ajudar muito a avançar com isso e a democratizar essas coisas. Informações que só tinha na universidade, você chega lá, dependendo do seu grau de necessidade, você pode pedir e aí vai lhe dar. Vai ser muito mais democrático. Então, temos que verificar que a nossa evolução está a chegar a caminhar em passos largos, como a nos cobrar melhor visão do espiritual. Não é preciso ser religioso, não é só preciso saber. Os espíritos existem, estão ao nosso lado. Não é preciso que eles se materializem. Repare, eu não preciso ter aqui um espírito para me dizer essas coisas. Eu não preciso ter aqui um extraterrestre para dizer que eles existem. Muita gente vai dizer, mas então, se os extraterrestres existem, então prova onde é que ele está. Então, se é assim, prova onde é que está o seu Jesus também, que ele está, que ele existe. Pode perguntar o seu Deus também, onde é que está. Se é assim, prove onde é a existência desses. Não estou a entrar nesse tipo de debate, não é isso. Isso não nos leva a nada. Uma vez que eu digo que eu vou provar para os evangélicos que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aqui, que tem aquelas palavras, que aquelas coisas, aquelas passagens que não são lógicas, não entro por esse diálogo, não interessa. Na Bíblia, tudo que está na Bíblia é verdadeiro, passou, foi ótimo, está muito bom, foi de uma importância muito importante, muito boa para as pessoas que viveram naquela época, mas desculpe, para nós já não interessa. Não, mas conserve na mesma Bíblia, tudo mais. Agora vocês não podem mais se basear numa uma existência que estamos no fim, num projeto desse, com toda a tecnologia a nosso apoio, com a saúde, com tudo a dizer que o mundo vai mal porque o mal, fulano é mal, porque o Satanás, porque o demônio, nada disso. Essa antagonia de Deus e demônio fomos nós que criamos. Não tem nada disso, o mundo é belo, tudo tá. Repare, por mais que seja corrupto um político em um país, por mais que aquilo você anda nas ruas de Copacabana, estive lá já faz algum tempo, mas estive lá, que lugar bonito, pelas ruas. Eu queria subir, eu gosto de uma música de Roberto Carlos, que ele canta As Curvas da Estrada de Santos, que lugar bonito. O Nordeste, tanto, meu Deus, tanto lugar bonito. O que falta, né? O que falta nisso tudo? O que falta é as pessoas entenderem que temos um mundo ótimo, cada vez melhor, mesmo que os políticos sejam corruptos, mas o mundo está a caminhar para um mundo melhor, e o que falta é a gente, são as pessoas procurarem verificar que tem um mundo que, que existe, que a gente não vê, que é o mundo espiritual, e que nada que você faz, mas nada que você faça está despercebido. É como se fosse um Big Brother. É um Big Brother autêntico. Se você traz sua mulher, está a ser filmado. Se ela ali traz, está a ser filmado. Se comete um erro, está a ser filmado. Se faz falcatrua com alguém, está a ser filmado. Tudo é registrado. Você não tem como esconder nada. Cada vez menos agora. Ok? Mas não é por causa do IA, não. Sempre existiu esse controle. Sempre existiu. Foi deixado um pouco. Mas agora, como estamos a chegar em fim de um projeto, que é o nosso projeto Terra, então está a ser mais selecionado. Quando você beija seu filhinho com amor, com carinho, meu filho, eu amo. Você beija, que eu acho isso perfeito, isso é muito bom. Sim, senhor, eu também tenho um filho, isso é interessante. Mas se vocês soubessem que na verdade trata-se de um espírito que veio fazer uma missão, passar aqui uma experiência, e que essa experiência é importante e você concordou em recebê-lo, você recebia com o mesmo carinho,
na mesma, e vai saber que aquele espírito ele tem um passado e que ele está criança, mas na verdade ele não é criança nenhuma, assim como você nunca foi. Criança existe somente aqui no nosso projeto. Criança só existe aqui no nosso projeto. Criança não existe. Criança no astral, ela passa um período como criança, mas depois ela volta ao espírito, seu estado original. É como nós falarmos de homossexualismo. O homossexualismo é uma coisa arcaica que a gente trata e desmerece tanto esses seres amáveis, esses seres tão queridos, que têm opções normais do estado de avanço biológico, porque o sexo é importante aqui. Quando se passa para um nível mais avançado, o sexo continua a existir, mas depois, em outro nível, ele já não é preciso. Há projetos planetários que não existe homem e fêmea. O indivíduo, ele mesmo se reproduz. Ele mesmo se reproduz, não é preciso homem e mulher. Aqui no nosso estado, sim, é preciso dois sexos, tanto para os animais como para os seres humanos, para a reprodução do androide biológico, como eu falei no início do vídeo. Okay? Mas, na verdade, eu tenho um filme muito interessante, O Inimigo Meu. Esse filme, podem buscar na internet se quiser, O Inimigo Meu, que mostra essa realidade de um indivíduo que ele se reproduz, não tem homem e mulher. Esse filme se passa em um planeta distante, mas só para retratar. Portanto, meus amigos, eu vou me despedir, já faz muito tempo que eu estou a falar aqui, muito obrigado. Vou contar uma história rápida, que foi contada por um bom orientador brasileiro, que eu gosto muito. Eu não vou dizer o nome porque as pessoas podem não gostar muito, mas vai ficar, quem conhece a história, conta-se que era uma vez um sábio que fazia pensamentos, e um dia ele acordou, ele morava à beira da praia, e ele se acordou andando, saiu de casa, olhou, viu muito longe alguém que dançava na areia. Ele olhou, mas que raio, ele está a dançar, por que ele está a dançar? Aí ele se aproximou, continuou a se aproximar, continuou, chegou ao lado da pessoa, e a verdade, a pessoa não estava a dançar, não estava a dançar. Ele pegava estrelas do mar e jogava dentro do mar. Pegava, jogava dentro do mar. E parecia de longe, parecia que o homem estava a dançar. E o sábio perguntou: jovem, o que fazes? E ele disse: não vê, eu estou a pegar essas estrelas do mar, já é tarde, quase 11, quase meio-dia, e essas estrelas estão a morrer, eu estou a jogá-las para o mar. E o homem disse, agora essa história, e o sábio disse: jovem, não vês que existem quilômetros e quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar, e não vais conseguir jogar a estrela do mar toda, não vai adiantar fazer isso, não adianta a jogar. E o jovem pegou uma só estrela, mostrou o sábio e jogou dentro do mar, e disse: para essa eu fiz a diferença. O que eu quero dizer com essa pequena história, meus amigos? É que eu não sou assim famoso, mas a minha ideia é que faça a diferença essa pequena reflexão sobre o nosso mundo interessante, que é o mundo espiritual, que existe em todo momento e em todos os lugares. Essa é a minha ideia. Que essa reflexão faça a diferença. E se fez a diferença para uma só pessoa que escutou esse vídeo, eu fico muito contente. Agradeço muito. Meu nome é Pierre Portugal. Namastê. Obrigado. E até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado.